Olá, sejam bem-vindos ao canal Britolan Comunidade Monoteísta. Nesta quarta-feira, nós queremos dar as boas-vindas a todos vocês. Que as mensagens que são elaboradas e trazidas ao YouTube possam alcançar o seu coração e possa contribuir, não para uma inquietação emocional, mas que possa ajudar na sua jornada rumo aos seus desejos e aos objetivos do seu coração. Bem, nesta quarta-feira, nós desejamos falar sobre um assunto muito interessante. Assunto este que acredito ser muito importante para todos nós. Para mim, para vocês e para toda a sociedade, ou, por que não dizer, para toda a humanidade. Nós estamos falando em equilíbrio emocional, nós estamos falando em vivência coletiva dentro do princípio da boa convivência, e tudo isso faz parte do que nós chamamos de evolução consciente do ser humano, ou do ser hominal propriamente dito. Bem, hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante. Um assunto que tem trazido uma certa inquietação para as pessoas, porque as pessoas se fixam apenas dentro de determinados pontos de sua convivência humana e não esquecem, ou seja, esquecem do principal, que é a evolução consciente. Por mais que nós conversemos com uma pessoa e queiramos que ela melhore a sua condição de conviver com os outros, é preciso descobrir se eu estou realmente dentro deste processo de evolução consciente. Portanto, nós conversaremos sobre o tema rumo à vida interna. Este assunto é um assunto muito importante porque ele advém de muitos tempos atrás, principalmente quando se observou o desenvolvimento industrial, o desenvolvimento cultural, a grande participação do processo imigratório que trouxe uma evolução em toda a mistura cultural do Oriente com o Ocidente e que trouxe transformações, não apenas do ponto de vista cultural, mas também do ponto de vista emocional e espiritual. Quando o Império Romano trouxe a sua extensão de dominação desde o Oriente até a chamada Península Ibérica, hoje a Europa, trouxe também consigo um trabalho de reestruturação do mundo interno, do mundo espiritual, do mundo emocional, pois este é o intermediário, a intermediação desse processo físico para o processo mental e para o processo da espiritualidade. Dentro deste estudo da filosofia, da logosofia, esta última mostra que as pessoas algumas vezes, no intuito de melhorar o seu relacionamento, se preocupam muito com a questão de sua melhoria com o mundo externo e esquece as exigências materiais que isso proporciona. Precisamos, portanto, descobrir as riquezas que estão contidas dentro da nossa consciência, para que a gente possa trazer a este mundo uma vida interna melhor. O domínio religioso, a matriz religiosa dogmática, trouxe por alguns instantes momentos de situação de ignorância e de negritude, de escuridão espiritual. No entanto, nós começamos a descobrir, pois bem, esta é a informação interessante. Nós vivenciamos um assunto dogmático do poder religioso que trouxe dificuldades
a convivência humana. Dificuldades essas que trouxe angústia, dificuldades e, acima de tudo, incoerência e desavença entre as pessoas. A vida interna, precisamos buscá-la, porque ela não nos isola do mundo, nem nos afasta de responsabilidades humanas. Ao contrário, é um processo consciente de observação que aperfeiçoa o homem. Segundo Pecote, na logosofia, o homem possui um universo psicológico composto de pensamentos, de sentimento, de tendências, de deficiências e aptidões que precisam ser conhecidos. Enquanto esse mundo interno permanece ignorado, a pessoa vive sob a influência de pensamentos que muitas vezes governam sua conduta sem ele perceba, ou que ele possa perceber. Vejam que coisa interessante isto. A importância de um capítulo que existe em um determinado livro que fala sobre a introdução ao conhecimento logosófico, de que as causas dos erros e as limitações passam desapercebidas em razão disso, de nós não estarmos preparados e, evidentemente, voltados para o que se passa em nosso interior. O cultivo da vida interna proporciona equilíbrio. Inquietações, angústias e conflitos é que originam a desordem psicológica. Quando a pessoa aprende a governar seus pensamentos e sentimentos, desenvolve maior serenidade diante das dificuldades. Essa serenidade, precisamos entender que não é passividade, mas uma força interior que permite enfrentar os desafios com discernimento e prudência. Conquistar a vida eterna, conquistar a vida interna, exige disciplina, perseverança e sinceridade consigo mesmo. Não se trata de uma realização imediata, mas de um processo gradual de aperfeiçoamento. Cada observação correta, cada defeito superado e cada conhecimento assimilado representam um passo no caminho da evolução consciente. Que coisa fantástica esta! Portanto, melhorar a vida interna faz parte de um processo neste limiar de existência no mundo e depende de uma vida em desenvolvimento espiritual, consciente, dentro de si mesmo. A vida eterna pode ser compreendida como uma escola permanente, onde o indivíduo aprende a conhecer seus pensamentos, educar seus sentimentos e fortalecer suas virtudes. Esse processo conduz a uma transformação profunda da consciência, permitindo que a pessoa viva de forma mais lúcida, equilibrada e responsável. Bem, como nós podemos aplicar esta vivência e esta contínua conquista da vida interna? Nós aprendemos que a evolução humana começa pelo conhecimento de si mesmo. Algumas vezes nós desejamos mudar os outros, mudar o mundo, mas nós precisamos atingir essa perspectiva a partir de um conhecimento interno que nos leve à modificação de nós próprios, através da correção consciente dos nossos defeitos e do cultivo de sentimentos superiores. Nós precisamos reservar alguns minutos por dia para refletir sobre as atitudes e reações e propósitos nossos perante a comunidade e assim descobrir que não vivemos apenas uma visão teórica, mas uma visão prática
da evolução consciente. E o resultado esperado é a formação de um ser humano mais equilibrado, mais conhecedor de si mesmo, mais útil aos demais e mais apto a cumprir os altos objetivos de sua existência. Precisamos não ver no processo de evolução que estamos passando na Terra um processo de materialização apenas de atos nossos, mas de vivência espiritual, de herança espiritual que nós temos que consignar durante a nossa trajetória. Trabalhar a vida interna é ter a perspectiva de alcançar objetivos além da nossa imaginação. Bem, acho que nós caminhamos através de um processo interessante. Não estarmos preocupados apenas com o que se encontra na espiritualidade, mas preparar essa espiritualidade através da nossa ou do processo nosso de evolução consciente. Bem, vamos, portanto, agora para as nossas chamadas cartas consoladoras. Esperamos que as mensagens contidas nestas cartas tragam informações interessantes para cada um de nós e que nós possamos ser, evidentemente, alcançados pela bênção do universo. Vamos tirar a primeira carta consoladora e vamos tirar a nossa segunda carta consoladora. Tiramos a primeira carta, vamos ler. É hora de mudar os pensamentos, hábitos aprendidos e repetidos mecanicamente. Não cabe mais nesse momento. É hora de mudar os nossos pensamentos. Nós precisamos reprogramar a nossa mente, reprogramar o nosso cérebro para termos uma consciência de que as nossas responsabilidades são aqui, na Terra, onde nós precisamos completar o nosso trabalho de evolução consciente. Vamos para a segunda carta consoladora. A cada um é dado o poder da mudança, mas ela surge somente quando a pessoa busca melhorar, partindo o chamado de dentro para fora e não o contrário. Todos nós gostaríamos de melhorar. E essas mudanças, elas precisam ocorrer de dentro para fora. Tem pessoas, ou nós mesmos, algumas vezes pedimos ao Criador que nos dê forças para mudarmos e convivermos bem com a família, com os amigos, com os colegas de trabalho, com os amigos do grupo social e espiritual que estão presentes. Mas nós nos esquecemos que nós precisamos trabalhar essas mudanças. Nós somos a personagem importante em modificar, em corrigir as nossas dificuldades emocionais para que a regra da boa convivência ocorra e, assim sendo, rumando ao desenvolvimento da vida interna, possamos nós dar a nossa colaboração no processo de evolução consciente em nossa estadia neste planeta. Espero que vocês tenham gostado deste bate-papo da quarta-feira. Que dê tudo certo em sua vida. Que as suas mudanças, suas reflexões sejam patentes e abertas e cada instante você trabalhe sua melhoria espiritual. Ok? Bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino eterno. Faze-nos voltar eterno e voltaremos. Renova os nossos dias, como nos tempos antigos. Seja luz.